Pessoal, nessa atividade de matemática de hoje, pede para vocês analisarem a distância entre algumas cidades. Aqui tem um mapa, é importante vocês lerem bem o que está pedindo o enunciado, para depois fazer as continhas que precisam. Lembrando que aqui nós estamos relembrando a forma de realizar alguns cálculos, no caso aqui, adição. Primeiro, vamos ler aqui esse enunciado, esse mapa. A distância entre Porto Alegre e São Paulo mede cerca de 1.109 quilômetros. Vamos olhar aqui no nosso mapa. Aqui nós temos um mapa, escrito aqui, as capitais de alguns estados, certo? E as distâncias que está falando aqui no enunciado. Vamos ver aqui, Porto Alegre é São Paulo. Começa aqui, ó, Porto Alegre até São Paulo. Está dizendo que essa distância aqui, percorrida entre uma cidade e outra, entre um estado e outro, é de 1.109 quilômetros. De Porto Alegre até chegar em São Paulo, na cidade de São Paulo. E aqui de São Paulo, que tem um pontinho, de São Paulo até lá em Fortaleza, a distância é de 3.127 quilômetros, uma distância maior. Ó, caminho percorrido aqui por esse caminho, tá? Se for por outro caminho, é outra medida de distância. A pergunta é, qual é a medida de distância entre Porto Alegre e Fortaleza? Então, aqui passando por essa rota, passando por São Paulo, qual seria a medida de distância entre Porto Alegre a Fortaleza? Essa é a pergunta. Antes de responder, antes de fazer o cálculo, vamos compreender melhor um pouquinho aqui. Você sabe a medida das distâncias entre Porto Alegre e São Paulo e entre São Paulo e Fortaleza. Porto Alegre, São Paulo e Fortaleza. Você precisa descobrir a medida de distância entre Porto Alegre e Fortaleza, passando por São Paulo. Então, essa é a rota. Certo? Aqui no mapa de vocês, temos a sigla do estado e a capital do estado correspondente. Anotem aí no caderno de vocês as capitais e seus estados. Aqui temos a capital do estado do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre. Então, aqui esse RS significa Rio Grande do Sul. E Porto Alegre é uma cidade capital do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. Aqui São Paulo, essa medida de distância entre Porto Alegre e cidade de Porto Alegre está falando aqui até a cidade de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo, existe a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Lá no estado de São Paulo é todo esse aqui. E dentro do estado de São Paulo tem várias cidades. E inclusive a sua capital, que tem o nome também de São Paulo, é o mesmo nome do estado. Então, quando você estiver ouvindo sobre São Paulo, esteja ciente se a notícia ou a distância é da cidade de São Paulo ou do estado, né? E de outra cidade do estado. Então, aqui especificamente estamos falando de uma distância lá da cidade do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, da capital do Rio Grande do Sul, até a capital de São Paulo. Tá aqui na pontinha. E aqui, CE significa Ceará. Então, Fortaleza é a capital do Ceará. Então, aqui nós temos a sigla Rio Grande do Sul, nós temos a sigla RS. SP, que é o estado de São Paulo. Ceará, CE. A gente determina por essa sigla para ficar mais resumido, certo? Aqui, pessoal, nós temos um problema para resolver, uma situação problema, que é saber a medida de distância entre Porto Alegre, passando por São Paulo até chegar aqui em Fortaleza. Nós temos aqui já dois dados que nós vamos usar para fazer a contagem para descobrir qual que é essa distância. E aqui no enunciado,
aqui em cima do enunciado, nós já sabemos que tipo de cálculo que nós temos que fazer, porque aqui o próprio enunciado já diz, adição. Adição é a soma, tá? Você vai somar, você vai fazer uma continha de mais para você descobrir o seu resultado. De qual é a medida de distância entre Porto Alegre até Fortaleza. Então, não é uma subtração, não é uma multiplicação, não é uma divisão, é uma adição, uma soma entre parcelas. Geralmente, nós usamos o algoritmo, tá? Algoritmo, o que é o algoritmo? É o conjunto de regras que se usa para chegar a algum resultado. Então, o algoritmo da adição é esse aqui que nós usamos, né? A gente fala assim, armar a continha para resolver o resultado. E existem outras formas de você chegar a esse resultado aqui, que você quer saber. Você pode fazer um cálculo mental, ou você pode organizar de outra forma que obtenha o resultado. Se vocês souberem de alguma outra forma, vocês me falam. Mas o algoritmo usual, o algoritmo é a forma que a gente arma a continha. A gente tem um jeito para armar a continha de adição, de multiplicação, de divisão. Então, isso se chama algoritmo, a forma que você monta o seu cálculo para você obter ali o seu resultado. Isso é um algoritmo. Então, aqui o algoritmo da adição é esse. Nós organizamos aqui, olha, as nossas quantidades de quilômetros, 1.109. Assim que organizamos na continha, ó. O 9 tá no lugar da unidade, o 0 dezena, 1 tá no lugar da centena, esse 1 na unidade de milhar. E a outra distância, que é de São Paulo a Fortaleza, 3.127. 3.127. Então, tá tudo organizado aqui nas casas correspondentes, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. E a forma de se calcular. Depois vocês leiam bem, prestem atenção. Aqui está a identificação do que é cada coisa aqui na continha. Então, aqui nós temos uma parcela, né? Chamamos de parcela. Uma parcela mais a soma de outra parcela. Nós temos o resultado total ou soma, né? Resultado das parcelas, das somas. Nós temos aqui, tá? Parcela mais parcela, soma. É muito importante, pessoal, quando vai fazer continha armada, assim, que a gente fala continha armada, você colocar certinho os números, um embaixo de cada um. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena, centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Aqui bateu certinho, olha as quantidades. Aqui nós temos duas quantidades que tem o mesmo, mas poderia acontecer o seguinte, daqui da medida de baixo não ter unidade de milhar. Tem gente que começa daqui, ó, eu ia colocar o 127 daqui, né, se não tivesse o 3. Tá errado? Você tem que sempre começar aqui da direita para a esquerda. Colocar certinho o número embaixo de cada, para não ter erro. Aqui nós temos outra forma de efetuar a adição, um outro exemplo. Aqui, pessoal, embaixo nós temos outra forma de fazer a contagem, de fazer aí a soma dos valores. O 1.109 aqui tá de forma decomposta, tá? Aqui tem uma decomposição dos valores, vamos ver? 9 aqui da casa da unidade, o 0 da dezena. Esse 1 aqui é o número 100, tá na casa da centena. Esse 1 aqui representa o valor 1.000, 1.109. Nós não temos nada aqui na casa da dezena vazia. Então, nós lemos 1.109. Aqui embaixo, 3.127. Tá em forma decomposta aqui. O 7 na casa da unidade. Esse 2 aqui representa as duas dezenas, né? Tá na casa da dezena, 10 mais 10, que é 20. Esse 1 tá na casa da centena, então, representa aqui. Esse 1 aqui é o número 100. O 3 tá na casa da unidade de milhar. Unidade de milhar são números de 1.000, 2.000, 3.000. Então, aqui nós temos 3.000. Tá? 4 algarismos. Então, aqui, 1.000 mais 100 mais 0 mais 9. 3.000 mais 100 mais 20 mais 7. Né? 3.127
2.109. Então, aqui, não vou mostrar a resposta. Vocês têm que somar o de cima com o de baixo, tá bom? Não vão confundir. 9 mais 7, 0 mais 20, 100 mais 100, 1.000 mais 3.000. Então, vocês vão colocar aqui embaixo os valores correspondentes. E aqui, complete. A distância entre Porto Alegre e Fortaleza, passando por São Paulo, mede cerca de... Aí você vai colocar aqui o resultado. Quantos quilômetros?